Olá, eu sou a professora Angélica, sou professora de Geografia e faço parte aqui do corpo docente do cursinho ESAG Vestibulares. Tudo bem? Senhores estudantes, senhoras estudantes, vamos hoje falar da dinâmica da crosta terrestre. É quando a geografia visita uma ciência que é prima dela, que é a geologia, né? E também um pouquinho até de astronomia, né? Porque de acordo com tudo que nós vamos ver aqui, nós vamos perceber que o nosso planeta, ele realmente é diferente dos seus vizinhos aqui do Sistema Solar. Ele ocupa uma posição privilegiada, né, entre o Sol e a sua própria posição e os seus vizinhos. Ele não está nem perto demais do Sol para ser compacto e também não está distante demais para ser gasoso. Ele está num ponto médio. Isso garante uma dinâmica das camadas, desde o núcleo até a superfície, que possibilita aí uma movimentação da crosta terrestre muito especial. Essa dinâmica da crosta terrestre nós podemos dividir em aspectos de superfície e de profundidade. Nos aspectos de superfície, temos as placas tectônicas. São pedaços da crosta, ou seja, da superfície terrestre, também chamada de litosfera, que varia entre 11 e 60 quilômetros e se subdividem aí em placas tectônicas maiores, que são pedaços individuais da crosta maiores, onde estão os continentes, né? E placas tectônicas menores. Menores e mais delgadas, que formam aí o assoalho dos oceanos. Então, a dinâmica entre esses dois grandes conjuntos possibilita a formação dos continentes. Continentes antigos, como a Rhodínia e a Pangeia, e os continentes atuais, as Américas, a Eurásia, a África, a Oceania e o subcontinente Antártico. Então essas placas, o entendimento delas e a dinâmica delas depende muito das suas relações com as outras camadas da Terra, notadamente o manto. Então, vamos falar um pouco dessas camadas. O manto é a camada subsequente à crosta, onde se localiza uma subcamada chamada astenosfera. O manto, que dista 2.900 quilômetros da superfície, tem uma subcamada de aproximadamente 330 quilômetros, que é a astenosfera, e essa subcamada nos interessa. Nos interessa porque para a dinâmica da crosta terrestre é essencial essa substância que está na astenosfera, que é o magma. O magma é uma substância pastosa, que contém a maior parte dos elementos da tabela periódica da química, né? Inclusive os gases, todos em altíssimas temperaturas e em altíssima pressão. Essa espessura de aproximadamente 330 quilômetros interage com a superfície, deslocando essas placas tectônicas em movimentos específicos que veremos já já. Em seguida do manto vem o núcleo externo e logo depois o núcleo interno. Então são camadas posteriores onde o arranjo das substâncias que compõem o nosso planeta é específico, tem minerais e elementos químicos específicos e temperaturas e pressão que ainda estão em estudo e ainda não estão com o conceito fechado. O que sabemos é que são sequências entre materiais pastosos e sólidos, né, e que são responsáveis aí por toda a dinâmica de dentro para fora do planeta que resultou na formação da crosta, dos oceanos e da atmosfera. Falando especificamente das placas tectônicas, eu fiz aqui um esquema do que seriam os movimentos mais conhecidos, os movimentos gerais das placas tectônicas, né? Fiz duas placas aqui típicas de assoalho de oceano, que são as chamadas placas tectônicas oceânicas, né? E fiz uma placa aqui, exemplo de placa tectônica continental. Eu escolhi um caso bem específico, bem próximo de nós aqui no Brasil, que é a placa sul-americana. O Brasil ele está localizado numa parte mais calma geologicamente da placa sul-americana, porque ela tem atividade nas duas bordas. Já o Oceano Pacífico, de Pacífico não tem nada, ele está sob pressão de todos os continentes, formando uma imensa quantidade de falhas. Essas falhas são chamadas falhas da crosta terrestre, resultantes da dinâmica entre o magma e a crosta, e podem se dividir basicamente em dois grandes conjuntos. As falhas de divergência, onde as placas se separam, e as falhas de convergência, onde as placas colidem.
Nesses dois grandes conjuntos de falhas, as consequências são diferentes e precisam ser estudadas com muita atenção. Então, nos casos aqui de divergência, que é o caso entre o exemplo escolhido, a placa do Pacífico e a placa de Nazca, as placas se separam no movimento horizontal. Dessa forma, o magma que está lá na subcamada da astenosfera, no manto, aflora. Aflora com um pouco mais de tranquilidade do que no segundo caso aqui, como veremos daqui a pouco. Ao aflorar, ele forma cadeias montanhosas submarinas com vulcões, tsunamis, maremotos e vulcões ativos. Tudo isso fica ativo e formam grandes cordilheiras que são as chamadas dorsais oceânicas. A dorsal oceânica mais conhecida é a dorsal mesoatlântica, que dá quase 5 voltas no equador terrestre. Então são cadeias gigantescas e ativas. Aliás, tudo neste planeta é ativo. Tudo graças aí às profundezas do inferno quente. Por que os gregos falavam, né, que o inferno ficava no submundo e que o Hades era quente e as almas ardiam no fogo do inferno? É porque eles já haviam feito perfurações à crosta, né, e atingido áreas próximas à astenosfera e notaram que a temperatura subia. Né? Hoje, nós sabemos, muito além disso, que é possível que as placas se separem nas falhas de divergência e é possível que as placas colidam nas falhas de convergência. Isso é chamado de obducção. Então, o momento em que as placas entram em combate, elas entram em medição de força. Nesse caso clássico aqui de uma placa oceânica delgada versus uma placa tectônica continental densa, o que acaba acontecendo é a subducção da oceânica por debaixo da placa tectônica continental. Então é a chamada falha de convergência. Ao convergir, a placa ainda fica inteira por um bom tempo e só depois é que ela começa a entrar em fusão, a derreter, lá em contato com o magma da astenosfera. É aí então que teremos a ascensão de material. Então veja, o material aqui na falha de divergência aflorou com mais facilidade, enquanto que aqui o material numa zona de convergência aflorou com mais dificuldade, formando dobramentos orogenéticos, que no caso aqui são chamados de Cordilheira dos Andes. Né? Então a Cordilheira dos Andes é uma cadeia jovem. E aí é importante para o senhor estudante estudar sempre, né, a proximidade das cadeias montanhosas jovens desse tipo de falha. Você vai ver que tem uma lógica entre elas e que não há necessidade de ficar decorando localidades com elevadas altitudes. Elevadas altitudes, vulcanismo, terremotos é sintoma de falha de convergência de uma área geológica ativa, né? E é graças a esses movimentos que nós temos todas essas catástrofes naturais, os terremotos, o vulcanismo, os maremotos e os tsunamis, que são conhecidos como grandes desastres naturais, mas que são, na verdade, demonstrações de que estamos num planeta vivo. Né? Um planeta onde as terras são soerguidas, as rochas são soerguidas. Então os rios são direcionados para os oceanos têm uma dinâmica própria que interage com a atmosfera e torna esse planeta todo essa preciosidade que ele é. Então, para você vestibulando, fica aí esse toque, né? Não estude apenas como se fossem conteúdos, mas sim componentes de um sistema maior, de um planeta muito especial que é o nosso planeta, o planeta Terra. Por hoje é só, até a próxima, muito obrigada!